Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Supermalva. Vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada vai lá, se inscreve no canal, dá aquele like positivo, não custa nada e ajuda bastante o canal a crescer, desenvolver, bem como nossos queridos colegas concurseiros conseguirem localizar as videoaulas com maior facilidade para auxiliar nos seus estudos também. Não custa nada e ajuda bastante, então se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem contigo. Vamos aí pessoal para a nossa 26ª aula sobre o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, que trata do conhecimento de mundo, pessoal, terceiro volume aí, estamos falando do conhecimento de mundo. E agora nós vamos dar continuidade aí às nossas últimas aulas, né? Falando agora sobre observação, registro e avaliação formativa. A avaliação, pessoal, ela é um instrumento importantíssimo aí no trabalho do professor, porque ele permite que o professor possa obter dados sobre o aprendizado da criança, sobre a sua evolução no decorrer daquele tema aprendido, né? Daquele conteúdo aprendido também. Também permite que o professor possa reorientar sua prática, né? Mudar aí o que precisa ser mudado, ver o que precisa ser transformado, o que está dando certo, o que não está dando certo. Isso permite bastante que o professor possa reavaliar aí o seu formato de trabalho. A avaliação ela tem que ser de forma sistemática e contínua, tá? Então assim, você tem que trabalhar uma avaliação, pessoal, de forma contínua ali, sempre no decorrer dos dias, das semanas, né? Nunca deixar para fazer uma avaliação no final, porque senão você não consegue realmente acompanhar o progresso da criança, tá? É aconselhável também que se faça um levantamento inicial daquilo que a criança sabe, de modo aí a poder explicitar, né, de uma forma bem clara aquilo que ela aprendeu, né? Você conseguir ver o que ela aprendeu a partir do momento que você sabe a partir de onde até onde ela sabia no início do processo. É possível aproveitar aí inúmeras ocasiões para avaliar uma criança, sempre observando o que elas falam, o que elas leem, aquilo que elas escrevem, né, para poder fazer aí um acompanhamento do seu progresso. A observação ela é o principal instrumento da avaliação, pessoal, porque observando as crianças vocês conseguem verificar, o professor consegue realmente ter uma clareza sobre aquilo que a criança está aprendendo. Numa avaliação formativa, gente, é muito importante aí a devolução do processo de aprendizagem à criança, ou seja, mostrar para a criança aquilo que ela aprendeu. Como, por exemplo, você falar assim, olha só que legal, você já sabe escrever o seu nome. Lembra, no começo você não conseguia escrever. Olha, você já consegue falar o nome do seu amiguinho, né? Você já consegue ler, por exemplo, o nome do outro coleguinha que está do seu lado. Então você mostrar para a criança a evolução que ela teve. Dessa forma aí você vai ter realmente também, não apenas fazendo uma boa avaliação, como também trabalhando a autoestima da criança, que é algo extremamente importante aí para o processo de ensino-aprendizagem. É imprescindível que os parâmetros de avaliação eles tenham uma estreita relação com as situações didáticas propostas às crianças. Ou seja, você tem que trabalhar a avaliação em cima daquilo que foi trabalhado com as crianças. Você não pode fazer uma avaliação geral ali sobre um parâmetro geral, que você realmente vai acabar não tendo uma clareza sobre o aprendizado e a evolução da criança. Então, a avaliação ela tem que ser em cima realmente do que foi trabalhado. São consideradas experiências prioritárias para crianças de 0 a 3 anos, que no caso aí fala da creche, a utilização da linguagem oral para se expressar e a exploração de materiais escritos, como por exemplo os livrinhos, né? Eu sempre gosto de falar aí dos livrinhos laváveis, né? Que tem uma frase por página, às vezes só uma palavra ou duas por páginas também. Por exemplo, tem lá a foto de um peixe bem colorido e aí está escrito embaixo, peixe. Então a criança vai associando a imagem à escrita, a escrita à imagem, né? Então sempre assim, colocando de uma forma fácil, para que a criança possa ir se apropriando. Então, quando fala assim, a utilização da linguagem oral e também a exploração de materiais escritos, mas material escrito dessa forma, de uma forma bem curtinha, porque afinal de contas são bebês, né, em desenvolvimento ainda. Para isso, é preciso que as crianças participem de situações nas quais possam conversar e interagir verbalmente, ouvir histórias contadas e lidas pelo professor, presenciar diversos atos de escritas realizados, ter acesso a materiais escritos. Então a criança precisa ter esse contato com a escrita, né? O professor precisa ler história para a criança, ler história e permitir que a criança veja o texto enquanto o professor está lendo. Assim ela vai assimilando também. Claro que a criança não vai aprender a ler e escrever ali dos 0 a 3 anos, mas ela vai assimilando já o significado da escrita. Há um conjunto de indícios que permitem observar se as oportunidades oferecidas para as crianças dessa faixa etária elas têm sido suficientes para que elas se familiarizem com as práticas culturais que envolvem a leitura e a escrita. Por exemplo, se a criança pede que o professor leia a história, se procura livros ou outros textos para ver,
folhear e manusear, se brinca imitando práticas de leitura e escrita. Então, assim, você precisa saber se a criança está tendo curiosidade pela escrita, se ela está buscando materiais escritos. Porque se ela não estiver tendo essa curiosidade, né, essa necessidade de procurar coisas escritas ali, é sinal que não está sendo oferecido para ela o suficiente para que possa despertar esse tipo de curiosidade nela. O professor pode também observar se a criança reconhece e utiliza gestos, né? Expressões fisionômicas, palavras para se comunicar e se expressar. Se a criança construir um repertório de palavras, frases e expressões verbais para fazer perguntas e pedidos. Se é capaz de escutar histórias, relatos com atenção e prazer. Então o professor pode observar aí se a criança se ela reconhece, se ela utiliza gestos, né? Se ela realmente demonstra aquele interesse pela escrita, se ela demonstra aquele prazer quando ele está escutando história, ou se aquela história, por exemplo, é uma coisa maçante, que o bebê ele se dispersa, ele começa a olhar para o lado, procurar outras coisas para fazer. O professor precisa observar isso também. A partir dos 4 até os 6 anos, que aí já é referente à pré-escola, né? Que é dos 4 aos 5 anos e 11 meses, na verdade. Uma vez que tenham tido muitas oportunidades na instituição de educação infantil de vivenciar experiências envolvendo a linguagem oral e escrita, ou seja, a partir do ponto que ela teve o contato, todo esse contato dos 0 a 3 anos que era necessário para ela, a partir daí pode-se esperar que elas participem das conversas, utilizando-se aí de diversos recursos necessários ao diálogo, manuseiem materiais escritos, interessando-se por ler, ouvir histórias, né? Experimentem escrever nas situações nas quais faça necessário. Por exemplo, você vai dar uma atividade, põe lá para a criança escrever o nome. Então, assim, se ela vai demonstrar interesse, a criança, gente, ela vai ter essa evolução a partir do momento que ela teve os contatos necessários do 0 a 3 anos. Se você do 0 a 3 anos ficou só brincando com a criança ali, deixou a criança à vontade e não instigou a curiosidade dela em relação à linguagem, à oral e à escrita, né, a leitura e a escrita, a criança dos 4 a 6 anos ela não vai ter esse tipo de comportamento aqui. Ela só vai ter esse comportamento se ela realmente teve esse contato aí durante a creche. Para que elas possam vivenciar essas experiências, é necessário oferecer oportunidades para que elas façam perguntas, elaborem respostas, né? Ouçam colocações de outras crianças, tenham acesso a diversos materiais. Então, assim, para que elas possam vivenciar essas experiências, elas precisam ter acesso, gente, a materiais, a contato com outras crianças, rodas de conversa, elas têm que poder se expressar na sala de aula também. Em relação às práticas de oralidade, pode-se observar também se as crianças ampliaram seu vocabulário, incorporando aí novas expressões e utilizando de expressões de cortesia, né? Se percebem quando o professor está lendo ou falando e se reconhece o tipo de linguagem escrita ou falada, né? Ou seja, se elas percebem quando o professor está lendo alguma coisa ou quando ele está falando e elas, né? Precisa observar se elas ampliaram seu vocabulário também e se elas usam também expressões de cortesia, como por favor e obrigado. Em relação às práticas de leitura, é possível observar se as crianças pedem que o professor leia, né, se elas procuram um livro de histórias ou outros textos do acervo, se consideram as ilustrações ou outros indícios para antecipar os conteúdos dos textos, se elas realizaram comentários sobre aquilo que elas leram, né, ou escutaram, se compartilharam com outros o efeito que a leitura produziu, se recomendam aos seus companheiros a leitura, né, que as interessou aí. Então, assim, é possível observar aí, né, se as crianças elas pedem que o professor leia, se elas buscam materiais de leitura, tá? Mas isso só vai acontecer também se a criança tem esse contato, se é propiciado para ela esses momentos. Em relação às práticas de escrita e de produção de textos, pode-se observar se as crianças elas se interessam por escrever seu nome e o nome de outras pessoas, se recorrem à escrita ou propõem que se recorra quando tem que se dirigir a um destinatário ausente, né? Ou seja, assim, se as crianças elas se interessam por escrever o próprio nome na atividade, então, assim, pode-se observar esse tipo de coisa. Tem criança ali que você vê que, às vezes você pede para escrever o nome, ela diz assim, eu não sei e tal, a criança não demonstra interesse. Então é necessário também que o professor intervenha nisso, instigue, busque trazer esse interesse para essas crianças. Normalmente são crianças que têm pouco contato com a leitura em casa, né? Que a família não tem muito contato com leitura, então a criança realmente ela vai demonstrar um interesse menor. Então o professor tem como observar esse tipo de coisa e também trabalhar isso com as crianças que não têm essa facilidade. O professor ele deve colecionar produções das crianças, como por exemplo das suas escritas, desenhos, né, com escrita também, ensaios de letras, comentários que elas fizeram das próprias anotações como observador da produção.
Com esse material é possível também, é possível fazer um acompanhamento periódico da aprendizagem e formular indicadores que permitam ter uma visão da evolução de cada criança, né, no seu particular. Mesmo sem a exigência de que as crianças estejam alfabetizadas aos 6 anos, todos os aspectos envolvidos no processo de alfabetização, eles devem ser considerados. Então, mesmo assim, que você não vai trabalhar, nossa, essa criança tem que aprender a ler na educação infantil. Claro que não, né, gente? Mas todos os aspectos envolvidos aí no processo de alfabetização, eles têm que ser considerados em toda a fase da educação infantil. Os critérios de avaliação, eles devem ser compreendidos como referências que permitem a análise do seu avanço ao longo do processo, considerando as manifestações desse avanço, considerando que elas não são lineares, tá? Nem idênticas entre as crianças, ou seja, não pode haver comparativos, classificação, o professor não pode falar assim, ó, esse conseguiu, esse não conseguiu, e muito menos expor esse tipo de coisa à criança, tá? Falando assim, olha, o seu coleguinha fez assim, você não conseguiu, não pode de forma nenhuma, tá? Então, jamais essas avaliações, elas podem ter nenhum tipo de caráter classificatório ou comparativo, apenas um caráter de evolução da criança, informativo ali, mostrando as evoluções da criança acerca da atividade realizada aí no caso da leitura e da escrita, que é o que a gente está trabalhando. Agora a gente vai estar deixando aqui a observação, registro e avaliação formativa e vamos trabalhar aí com natureza e sociedade, tá? Vamos falar aí da introdução aí da natureza e sociedade. O mundo onde as crianças vivem se constituem em um conjunto de fenômenos naturais e sociais indissociáveis, diante do qual elas se mostram curiosas e investigativas, tá? Então, gente, o mundo onde as crianças elas vivem aí, existem aí fenômenos sociais e naturais que são indissociáveis, ou seja, eles não andam separadamente, eles vão andar sempre juntos, tá? Eles nunca vão se separar. E aí as crianças também demonstram curiosidades, né? E também são muito investigativas, elas vão atrás aí de respostas. Desde muito pequenas, pela interação com o meio natural e social na qual vivem, as crianças aprendem sobre o mundo, fazendo perguntas e procurando respostas às suas indagações e questões. Eu já falei isso numa aula. A criança ela nunca aceita o não, ou o sim, ou alguma coisa ali que não convença ela. A criança ela sempre precisa de uma resposta, gente, que convença ela, senão ela vai atrás e inventa suas próprias teorias se for necessário. Como integrantes de grupos socioculturais singulares, vivenciam experiências e interagem num contexto de conceitos, valores, ideias, objetos e representações sobre os mais diversos temas a que têm acesso na vida cotidiana, construindo um conjunto de conhecimentos sobre o mundo que as cerca. Então as crianças, as cerca. Como integrantes de grupos socioculturais aí singulares, ou seja, tem criança que vive, por exemplo, no meio evangélico, tem outra que vive no meio do funk, tem outra no meio do forró, tem outra que vai viver no meio cultural ali de trabalhadores rurais, outra vai viver ali, por exemplo, numa sociedade mais urbana. Então são grupos muito singulares, né, a qual as crianças têm acesso. E aí elas vivenciam, gente, experiências diversas na vida delas, e elas interagem aí num contexto de conceitos, valores, ideias, tudo muito diferente. E assim, dessa forma, elas vão construindo um conjunto, gente, de conhecimento sobre o mundo, né, que cerca elas. Muitos são os temas pelos quais as crianças se interessam, né? Pequenos animais, bichos de jardins, dinossauro, tempestade, tubarão, castelo, heróis, diversas coisas aí. As vivências sociais, as histórias, os modos de vida, os lugares e o mundo natural, eles são para as crianças parte de um todo integrado. O eixo de trabalho denominado Natureza e Sociedade, ele reúne temas pertinentes ao mundo social e natural. A intenção é que o trabalho ocorra de forma integrada ao mesmo tempo, em que são respeitadas as especificidades das fontes, abordagens, enfoques advindos dos diferentes campos das ciências humanas naturais. Então, gente, Natureza e Sociedade, ele vai falar sobre o quê? Sobre o mundo natural e sobre a vivência da sociedade com esse mundo, a interação do homem, a ligação do homem com a natureza. Joia? Agora, gente, a gente vai falar aqui do tema de... A gente vai falar aqui, gente, sobre presença dos conhecimentos sobre natureza e sociedade na educação infantil, ideias práticas e correntes, tá? Então, as presenças aí dos conhecimentos sobre natureza e sociedade na educação infantil. Determinados conteúdos pertinentes às áreas das ciências humanas, naturais, sempre estiveram presentes na composição dos currículos e programas da educação infantil. Então, sempre se falou aí
sobre ciências humanas e naturais na educação infantil. Na maioria das instituições, esses conteúdos eles estão relacionados à preparação das crianças para os anos posteriores à sua escolaridade, como no caso do trabalho voltado para o desenvolvimento motor e de hábitos e atitudes, no qual é fundamental a aquisição de procedimentos como copiar, repetir e colorir produções prévias, desenhos, exercícios. Então, na maioria das escolas, pessoal, esses conteúdos de natureza e sociedade, eles estão muito relacionados à preparação das crianças para o ano inicial. Algumas práticas valorizam atividades como festas do calendário nacional, Dia do Soldado, Dia das Mães, Dia do Índio, Primavera, Páscoa. Nessas ocasiões, as crianças elas são solicitadas a colorir desenhos mimeografados pelos professores, como coelhinho, soldado, bandeirinha, cocares, e são fantasiadas e enfeitadas com chapéus, faixas, espadas, pinturas. Apesar de certas ocasiões comemorativas propiciarem aberturas para esse tipo de proposta, muitas vezes os temas eles não ganham profundidade e nem o cuidado necessário, acabando por difundir estereótipos culturais e favorecendo pouco a construção de conhecimento sobre a diversidade de realidades sociais, culturais, geográficas e históricas. Ou seja, teve um ano, gente, que eu fiquei muito bravo com a mãe, na verdade, porque eu trabalhei uma semana inteira o tema da Páscoa, os símbolos, o significado da Páscoa, a história da Páscoa, tudo que você imaginar. E eu tava tão corrida aquela semana pra mim, gente, que eu não lembrei de confeccionar orelhinhas para as crianças pintarem, recortar ali, poder fazer as mascarazinhas deles, E aí o que aconteceu? Uma mãe chegou, nada, professor, nenhuma orelhinha das crianças na Páscoa. Eu falei, olha, mamãe, você vai ver quando eu entregar a apostilinha deles no final do bimestre, todo o trabalho que foi realizado, tá? Tem uma semana que eu tô trabalhando, eu realmente esqueci, peço perdão, mas é que eu foquei bastante nos conteúdos sobre a Páscoa, na história, os símbolos da Páscoa, e acabei, me esquecendo realmente da orelhinha, me perdoa. Aí a mãe chegou e falou assim, professor, mas é importante a orelhinha. Eu fiquei doido, cara, porque eu falei, pelo amor de Deus, cara, eu falei, gente, a importância para a mãe é a criança sair com uma orelhinha no dia. Agora, uma semana, gente, eu fiquei trabalhando, era na sexta-feira isso, e eu fiquei uma semana inteira trabalhando a questão da Páscoa, tudo, passando para eles a história, o significado, o simbolismo cristão da Páscoa, Gente, tudo sobre a Páscoa, vocês imaginam. Cara, você esquece a bendita da orelhinha? Não, mas a orelhinha que era o importante. Sabe, é como você fazer um bolo de aniversário com docinhos e coxinhas e refrigerantes e pirulitos e um monte de coisa. Aí você esqueceu de comprar a velhinha do bolo. Aí a pessoa fala, mas é a parte mais importante. Sabe, então toda a sua festa, toda a sua preparação, ela foi pelo ralo, porque de tanta coisa que você teve que se preocupar, você esqueceu de comprar a velhinha. E aí as pessoas viram e falam assim, nossa, mas a velhinha era o mais importante. Sabe, como se a velhinha fizesse toda a diferença na festa. Então foi mais ou menos a mesma coisa. E isso é muito trabalhado. Muitas vezes os professores trabalham muito com estereótipos, assim, se preocupam muito em enfeitar a criança, dar desenho para pintar, e às vezes não faz um trabalho mais aprofundado, falando sobre o que realmente importa, A história do índio. Gente, como que foi a colonização no Brasil, o que aconteceu com os índios, como que os índios foram sendo dominados pelos homens. Você vai trabalhar a Páscoa, como eu falei, Dia do soldado, gente, qual que é a função do soldado? Que o soldado ele protege a nação, que ele está lá na linha de frente, lutando pelo nosso país. Qualquer que seja, que dia da primavera, você falar sobre as estações. Gente, é tanta coisa para trabalhar. Não, primavera é o quê? Festa da primavera, vamos fazer uma festinha, vamos pegar umas coxinhas, refrigerante, festa da primavera. Não fala sobre a primavera, sobre as estações, não fala sobre realmente essas comemorações, gente, a história disso, o significado, o simbolismo, Então muitas vezes é tão preocupado em ficar fazendo enfeitezinhos para as crianças e não se preocupa com o conteúdo, com a história que seria realmente relevante para o aprendizado delas. Em relação aos índios brasileiros, por exemplo, tá aqui, as crianças em geral acabam desenvolvendo uma noção equivocada de que todos possuem os mesmos hábitos e costumes, Vestem-se com tangas e penas de aves, pintam o rosto, moram em ocas, alimentam-se de mandioca e por aí. As crianças ficam sem ter a oportunidade de saber que há muitas etnias indígenas no Brasil e que há grandes diferenças entre elas, Outra proposta comum nas instituições de educação infantil são as atividades voltadas para o desenvolvimento da noção de tempo e espaço.
Nessas práticas, geralmente, os conteúdos são tratados de forma desvinculada das suas relações com o cotidiano, com costumes, com a história e com o conhecimento geográfico construído na relação entre os homens e a natureza. Em algumas práticas, tem sido priorizado o trabalho que parte da ideia de que a criança só tem condições de pensar sobre aquilo que está mais próximo a ela, portanto, que seja materialmente acessível e concreto. E também, gente, da ideia de que para ampliar sua compreensão sobre a vida e sociedade, é necessário graduar os conteúdos de acordo com a complexidade que apresentam. Assim, gente, para que elas possam conhecer algo sobre diferentes tipos de organização social, devem centrar sua aprendizagem primeiro sobre os grupos menores e com estruturas mais simples, e posteriormente sobre as organizações sociais e mais complexas. Para concluir aqui, antes de eu explicar, dessa forma, desconsideram seu interesse, a imaginação e a capacidade da criança pequena para conhecer locais e histórias distantes, no espaço e no tempo, e lidar com informações sobre diferentes tipos de relações sociais. Então, assim, aqui está falando que muitas vezes os professores, eles limitam o aprendizado das crianças, porque eles falam assim, as crianças não é capaz de entender sobre tal coisa. Começa a trabalhar coisas muito miúdas com elas ali, quando a criança, muitas vezes, ela tem um interesse muito maior em coisas maiores, né? E aí ele poderia trabalhar uma coisa assim mais, com a geografia um pouco mais expandida. Não, ele fica trabalhando com pequenos grupos ali, achando que a criança não é capaz, sendo que muitas vezes ele poderia abrir esse leque, de despertar o interesse da criança, a curiosidade da criança acerca de um assunto muito mais amplo, tá? Então essa limitação também que o professor dá em cima da criança é uma coisa muito prejudicial para a aprendizagem dela. Propostas e práticas escolares diversas que partem fundamentalmente da ideia de que falar da diversidade cultural, social, geográfica e histórica significa ir além da capacidade de compreensão das crianças, né? E isso tem predominado na educação infantil, sendo assim negadas informações valiosas para que as crianças reflitam sobre paisagens variadas, modos distintos de ser, viver, trabalhar dos povos, né? Histórias de outros tempos, né, que fazem parte do seu cotidiano. Então a criança começa a criar, se desenvolver ali num mundo muito fechado, muito achando que a realidade dela, na verdade, é a única que funciona. Por exemplo, gente, aquele filme Crepúsculo, eu não vou colocar aí na descrição do vídeo porque é irrelevante para a aula. Mas aquele filme Crepúsculo, por exemplo, gente, tem uma cidade fictícia lá chamada Forks, e é uma cidade que chove todos os dias, né, do ano. E então você imagina uma criança crescendo numa cidade dessa, né, que chove todo dia. Ele vai achar assim que todo dia só existe chuva no mundo, né? Às vezes abre um solzinho, mas chove no final do dia. Então a criança não vai entender, por exemplo, que tem regiões, por exemplo, como o Nordeste, que às vezes passa meses, né, sem chover, passa praticamente às vezes o ano inteiro sem fazer frio, né? É uma terra só de muito calor. Aí você chega no sul, por exemplo, é muito frio lá, né? É raro ter um tempo de sol mais forte. A maioria das vezes lá é bem frio. E a criança, ela não compreende isso. Ela vai achar, por exemplo, se ela mora lá em Forks, ela vai achar que o mundo é constituído de chuva todos os dias. Então é necessário que se trabalhe com a criança essa diversidade, né, cultural, essa diversidade climática, geográfica, para que a criança entenda que o mundo é muito mais do que aquele espaço que ela vive ali. No trabalho com conteúdos referentes às ciências naturais, por sua vez, algumas instituições, elas limitam-se à transmissão de certas noções relacionadas aos seres vivos e ao corpo humano, desconsiderando o conhecimento e as ideias que as crianças já possuem. Valorizam a instituição a utilização de terminologia técnica, o que pode constituir uma formalização de conteúdos não significativa para as crianças, ou seja, fazer uma limitação explicativa ali sobre a vida dos animais, por exemplo, não explorando coisas mais profundas ali que muitas vezes as crianças já têm contato. Um exemplo disso são as definições ensinadas de forma descontextualizada sobre diversos animais. São mamíferos ou são anfíbios? E as atividades de classificar animais e plantas segundo categorias definidas pela zoologia e pela biologia, né? Desconsidera-se assim a possibilidade de que as crianças exporem suas formulações para posteriormente aí compará-las com aquelas que a ciência dispõe, né? Propõe. Desculpa. Algumas práticas também se baseiam em atividades voltadas para a formação moralizante, né? Como no caso do reforço a certas atitudes relacionadas à saúde e à higiene também. Muitas vezes também nessas situações predominam valores estereotipados aí, né, e conceitos aí de certo, errado, feio, bonito, limpo, sujo, né, que são definidos e transmitidos até mesmo de modo preconceituoso. Por exemplo, o leão é mau, né, porque ele come os bichinhos ali, né, o tigre é mau porque ele come ali o animalzinho menor. Está errado, né, gente? É muito trabalhado isso na escola também.
Outras práticas de ciência realizam experiências pontuais de observação de pequenos animais ou plantas, cujos passos já são previamente estabelecidos, sendo conduzidos aí pelo professor. Nessas atividades, a ênfase recai apenas sobre as características imediatamente perceptíveis, né? Em muitas situações aí, os problemas investigados, eles não ficam explícitos para as crianças, e suas ideias sobre os resultados do experimento, bem como as suas explicações para os fenômenos, não são valorizados, ou seja, a criança, ela cria situações, cria ideias ali, ela cria explicações, e muitas vezes isso não é valorizado aí pela criança. O trabalho com os conhecimentos derivados das ciências humanas e naturais deve ser voltado para a ampliação das experiências das crianças e para a construção de conhecimentos diversificados sobre o meio social e natural. Nesse sentido, refere-se o que? A pluralidade de fenômenos e acontecimentos, né, físicos, biológicos, geográficos, ao conhecimento da diversidade de formas de explicar e representar o mundo. É importante que as crianças, elas tenham contato. Gente, eu não estou explicando porque é coisa que está tão bem explicadinho aqui que eu vou só chover no molhado, tá? Vou só ficar repetindo. Então, por isso que eu estou lendo direto. É importante que as crianças tenham contato com diferentes elementos, fenômenos, acontecimentos do mundo, sejam instigadas, né, por questões significativas. Os conhecimentos socialmente difundidos e as culturas dos diversos povos, né, do presente e de outras épocas também apresentam diferentes respostas para as perguntas sobre o mundo social e natural. Por exemplo, para os antigos hindus, a Terra tinha forma plana e era sustentada por diversos animais. Para os Yanomamis, o mundo está dividido em 3 terras. A terra de cima, que é muito velha e cheia de rachaduras, por onde escoam as águas dos rios e dos lagos, formando a chuva que cai sobre a terra do meio, que é a nossa, né? Que é o lugar onde vivem os seres humanos, né? E a terra de baixo, que é mais recente, está sob nossos pés. Para algumas crianças, na perspectiva da superfície terrestre, a Terra pode parecer um grande disco plano recoberto por um gigantesco guarda-chuva, né? Que seria o céu. Então é a imagem, por exemplo, que muitas crianças têm aí. Assim, as diferentes formas de compreender, explicar e representar os elementos do mundo coexistem e fazem parte do repertório sociocultural da humanidade. Os mitos e as lendas, eles representam uma das formas de explicar os fenômenos da sociedade, da natureza, e permitem aí reconhecer semelhanças e diferenças entre conhecimentos construídos por mitos e povos e culturas. Antigamente, né, os povos assim, eles não tinham uma ciência muito avançada, então eles criavam mitos, né? Eles viam ali uma mancha no céu. Vou dar um exemplo, a aurora boreal, né? Olha, a aurora boreal, para eles aquilo ali era uma mensagem dos deuses, era a fúria dos deuses ou alguma coisa assim, porque eles não sabiam explicar, então eles criavam mitos, né? Lendas sobre certas situações. O conhecimento científico, ele permite aí, no caso, né, que a gente tenha explicações mais concretas sobre essas situações aí, tanto que hoje já não são criados mais tantos mitos, tantas lendas, né, uma vez que a gente tem realmente uma explicação científica para a maioria das coisas, né. Por meio da ciência, por exemplo, pode-se saber que a Terra, ela é esférica, ligeiramente achatada nos polos, né. As descobertas científicas ao longo da história, elas marcaram a relação entre o homem e o mundo, né? E elas permitem aí que algumas ideias sejam modificadas, ou seja, as lendas, os mitos, né? Elas foram sendo modificadas aí pelas explicações científicas, né? Uma vez que elas foram provadas. O trabalho com esse eixo, portanto, ele deve propiciar experiências que possibilitem uma aproximação entre o conhecimento das diversas formas de representação e explicação do mundo social e natural, né? Tanto que as crianças, elas podem criar suas próprias teorias, como os povos antigos criavam as lendas, os mitos, né? E a partir do conhecimento, das explicações, elas vão modificando também as suas ideias, né? Os seus pensamentos, uma vez que elas vão descobrindo, através da ciência, através do conhecimento, que existe realmente uma explicação lógica e que não necessariamente é aquilo que elas tinham formulado na mente delas. E dessa forma a criança vai se apropriando também do saber e percebendo a importância também da transformação, e da reformulação dos seus pensamentos também, tá bom? Gente, a gente fica por aqui com... Opa, vixe Maria, que texto grande. A gente fica por aqui, gente, com a presença dos conhecimentos sobre a natureza e sociedade na educação infantil, né? E aí a gente vai depois entrar na
criança, a natureza e a sociedade, tá? Mas isso aí só na próxima aula, porque agora já deu tempinho aqui. Por enquanto, não deixa de se inscrever no canal, dá aquele like positivo. Pessoal, bons estudos e até a próxima aula.